amadas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Quando nós fizemos a leitura deste capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós ficamos um tanto quanto intrigados. Naturalmente, nós não iremos fazer a leitura do capítulo, que foi, com muita sabedoria, comentado por Allan Kardec, mas sim alguns recortes das análises do codificador da doutrina espírita, mas as nossas reflexões são contribuições do Espírito de Emmanuel através da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Lendo as mensagens do nosso amado benfeitor, ampliamos o nosso entendimento a respeito da estranha moral. O professor Allan Kardec perguntou aos espíritos a respeito do que é a moral. E, dentre outras considerações, os luminares da humanidade disseram que se trata da distinção entre o bem e o mal e a regra de bem proceder. Quando nós estudamos o Novo Testamento, nós encontramos ali algumas palavras atribuídas ao Cristo que de alguma forma nos provocam certa perplexidade. Vejamos alguns exemplos. Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, continua, anotou o evangelista Lucas no capítulo 14. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, conforme anotou Mateus no capítulo 19. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, conforme anotou também Mateus no capítulo 10. E deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Daí nos causa um certo estranhamento quando lemos essas palavras, uma vez que o Divino Mestre Jesus é para nós outros o modelo e guia da humanidade, a personificação do amor de Deus. E consideramos dentre os atributos do Criador Supremo do Universo a inteligência única, a causa primária de todas as coisas, ser soberanamente bom e justo. Então busquemos o entendimento nas considerações do Espírito de Emmanuel. Antes, este recorte das falas de Allan Kardec. Certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar, que instintivamente se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Então, como nós sabemos que o Divino Mestre Jesus veio nos trazer uma mensagem alentadora, uma mensagem que vem justamente instruir-nos enquanto espíritos imortais, porque os seus ensinamentos não são para um período da humanidade, são para sempre. Somos espíritos imortais vivendo na eternidade, num tempo que não terá fim, num tempo que também não teve começo, mas nós sim tivemos um princípio. O objetivo da nossa existência é o de alcançarmos a perfeição. E o Divino Mestre Jesus desceu dos páramos celestiais para nos elevar à condição de espíritos felizes. Quando se fala de traduções, há um ditado italiano
que diz assim: tradutore traitore, tradutor traidor. Ou seja, às vezes os tradutores, eles não conseguem traduzir ipsilitris, ou seja, conforme foi escrito pelo autor, aquela palavra, para designar algo ou até mesmo ilustrar uma ideia. Então Allan Kardec, ele sabiamente fez esses comentários. E aí, quando nós lemos, por exemplo, se alguém vem a mim não odeia, ora, Jesus falar, se alguém vem a mim não odeia quem? A sua família, as pessoas, sendo que ele ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então Allan Kardec destacou em nota de rodapé o seguinte: o senhor Pesani, especialista em línguas, explicou: misei em grego não quer dizer odiar, porém amar menos. Este amar menos é muito interessante. Exemplo: João ama Maria, mas não tanto quanto José. Nós amamos determinada pessoa, mas não tanto quanto amamos a outra. Então, a palavra ódio aqui mencionada não corresponde àquela que nós entendemos, essa repulsa, essa aversão e até mesmo esse sentimento de vingança que às vezes aquele que odeia tem. E aí Allan Kardec elenca o seguinte: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Olha aí, a imortalidade da alma. Quando nós olhamos para o futuro, nós nos vemos como espíritos que estamos numa escala evolutiva e nós só alcançaremos objetivos do nosso existir através das muitas peregrinações do corpo físico e fora dele, que conhecemos por reencarnações. Mas continua Emmanuel. Disse Jesus: não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Interessante isso. O amado Mestre Jesus dizer que trouxe uma espada. Vamos entender. Mensagem do Espírito de Emmanuel. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. É muito intrigante às vezes, porque Jesus dizia assim: a paz esteja convosco. E certa feita ele disse: a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Esta é a paz do mundo, que nós compreendemos. E muitas vezes nos entregamos à preguiça, e alguém pode dizer: eu não estou com preguiça, eu estou cansado. E nós temos uma dificuldade muito grande em sabermos quais são as fronteiras entre a preguiça e o cansaço. Jesus, continua Emmanuel, não poderia endossar tranquilidade desse jaez, desse tipo, e em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. Então, é a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina. Onde nós encontramos a revelação divina? No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.
partindo deste princípio, nós temos a referência. E aí, quando olhamos para nós e perscrutamos os nossos impulsos, os nossos desejos, os nossos anseios, bem como os nossos pensamentos mais secretos, e buscamos os ensinamentos de Jesus, as referências, nós descobrimos aí que trazemos em nós muitos valores que não se coadunam, não são compatíveis com os ensinamentos do Senhor. Daí é preciso ter coragem para empreendermos esta batalha dentro de nós. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Nós temos o amado Mestre Jesus crucificado. Nós vemos Jesus na cruz. E aí nós aprendemos que o seu sacrifício foi justamente para que todos nós possamos alcançar a nossa libertação. E aí existem aqueles que dizem que a maior renúncia de Jesus foi ter descido ao mundo, uma vez que ele já alcançara a perfeição antes mesmo que o mundo existisse. Antes mesmo que o nosso planeta estivesse preparado para que nós tivéssemos aqui os nossos primeiros momentos, enquanto princípios inteligentes. Há quase 20 séculos vive a Terra sob esses impulsos renovadores, e ai daqueles que dormem estranhos ao processo santificante. Antes de Jesus, somos livres para fazermos o que bem entendemos. Depois dele, diz Emmanuel em uma das suas mensagens, aquilo que devemos. Nós não podemos ser os mesmos depois que conhecemos a mensagem de Jesus. Jesus é também chamado o Príncipe da Paz. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Amados irmãos, amadas irmãs, quem pensa que o amado Mestre Jesus está numa esfera sublime, acomodado depois de ter ressuscitado, está completamente equivocado, está enganado. Jesus está presente, Jesus está conosco. Enquanto um irmão, uma irmã verter lágrimas de sofrimento, ele não vai descansar da sua missão. Ele não vai nunca deixar de nos assistir enquanto nós não formos espíritos emancipados, espíritos que tenham conquistado a plenitude espiritual. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal. O que é o mal? A ausência do bem, constituída em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Quando nós oramos a Jesus, tenhamos a certeza, Ele nos atende, Ele nos ouve, Ele ausculta os nossos corações. Continua. Se alguém quer seguir após mim, diz Emmanuel, nossa cruz, a dor é processo. Alguém diz assim, nossa, mas a minha cruz é tão pesada. E existem aqueles que dizem assim, a minha cruz é a mais pesada do mundo. Sim, muitos irmãos nossos, muitas irmãs nossas ainda têm a dificuldade de lidar com a questão da autopiedade. Acham que sofrem mais do que todos e que Deus não está sendo justo. Mas quando nós olhamos para a dor como instrumento do nosso aprimoramento espiritual, e aqui a dor no sentido geral, amplo do termo, porque
Temos a dor física e temos a dor moral. Para a dor física nós temos anestésicos, analgésicos, recursos farmacológicos. E para a dor moral nós temos o Evangelho de Jesus. Como disse o Cristo, os sãos não precisam de médicos, mas nós ainda passamos pela dor porque trazemos em nós qualidades inferiores que precisam ser trabalhadas. A perfeição é fim. Questão 3.2 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou qual o objetivo de Deus ter criado os espíritos, e eles responderam ao codificador que é para os fazer chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Outro também é o objetivo da encarnação, a de suportarem as vicissitudes da vida. Aí está a expiação. Então, todos nós aqui estamos sujeitos às expiações. Todos nós passamos pelas provações. E quando nós estamos neste bom combate, nós vamos conquistando uma condição espiritual melhor. Ninguém conquista algo sem esforçar-se, de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Nós não conseguimos subir uma montanha sem esforço. O espírito de André Luiz, em uma das suas lições, diz assim, através de Chico Xavier: toda subida requer suor e disciplina. Toda subida. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a afeição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Nós, às vezes, temos notícias nas redes sociais, nas mídias, que irmãos nossos cometeram delitos há pouco tempo, e vai aqui um pensamento fraterno para que esse espírito seja iluminado. Um irmão nosso, cidadão infrator da lei, estava sendo preso pela 81ª vez, ou seja, ele foi preso 81 vezes. Outros irmãos nossos cometem determinadas ações que nós falamos, meu Deus, como pode o ser humano ser assim? Mas esses irmãos, nós devemos pedir a Deus que os ilumine, que os abençoe, porque suas consciências ainda não despertaram. E aí existe um processo infalível que nós demos anteriormente, a dor. Chegará um momento que a dor irá despertá-los, porque o espírito que vive praticando o mal, ele está criando para si mesmo processos dolorosos para se libertar deste mal. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. E aí vamos entender. Quando se fala de cruz, Emmanuel ressalta, no círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. Alguém, como o nosso irmão mencionou hoje, dessa enfermidade tão comum e que tem alcançado milhões de pessoas no mundo todo, diabetes, outros problemas de saúde, como câncer, e tantas outras doenças crônicas, às vezes nós as temos, podemos tê-las. É castigo? Não. É natural que nós passemos por essas experiências. É uma cruz? Sim. Mas como é que nós estamos carregando a nossa cruz? Procurando, resignadamente, recursos para que nós fiquemos curados, ou estamos revoltados? Nós não vamos julgar quem quer que seja, ainda que o nosso irmão que esteja fazendo tratamentos para uma doença considerada crônica ou incurável, que se manifeste atormentado e que não aceite a sua condição, nós não iremos julgá-los,
mas sim vamos compreender que cada um sabe das próprias forças. Diz o próprio Emmanuel, em uma outra mensagem, que as doenças incuráveis são escoadouros das imperfeições do Espírito. As doenças incuráveis são escoadouros das imperfeições do Espírito. Degrau social. Outro dia alguém me disse assim: estou cansado de ser pobre. E para não contrariar esse irmão que estava indignado, falei: mas fique tranquilo, quem sabe na próxima encarnação você não vai reencarnar muito rico, num berço de ouro. E a pessoa sorriu. E eu pensei, às vezes mais pobre do que agora, mas não falei, porque senão o nosso irmão ia ficar muito desanimado, porque precisamos aprender. E o outro diz assim: parente infeliz, mãe, a senhora tem certeza que ele é meu irmão? Mãe, a senhora tem certeza que ela é minha irmã? Porque é uma cruz que eu tenho que carregar assim, sabe? Esse parente, vamos pensar, esse parente que nós achamos difícil, a partir de hoje nós vamos amá-lo. Vamos amá-lo, assim, ó, um instante pelo outro. Vamos fazer isso? É a nossa intenção. Porque essa cruz tem que ser carregada com amor. É um desafio para todos nós. No plano espiritual, a cruz é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Evidentemente, nós não chegaremos no mundo espiritual e os espíritos benfeitores irão ali enfatizar onde é que nós falimos. Não, a nossa consciência vai nos mostrar. Os espíritos menos felizes, aqueles que estão homiciados nas sombras, eles vão destacar para a multidão aquilo que nós trazemos em nós e que nos deixa em condições não muito favoráveis nas dimensões espirituais. Então nós ficaremos envergonhados dos espíritos benfeitores e com certeza todos nós aqui vamos passar por este momento. Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes nós levamos conosco algumas culpas. Precisamos trabalhar agora para que isso não ocorra. Mas se acontecer, vamos buscar em Jesus através da prece, que Ele nos auxilie, a fim de que possamos vencer em nós mesmos aquilo que tem sido embaraço, para que nós consigamos a felicidade que Ele nos oferece. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Tem que ter coragem para seguir Jesus, para dizer não a sugestões do mal. Não só de nós, porque trazemos em nós, não inconsciente, as nossas más tendências. Daí Allan Kardec ressaltar: conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más tendências e em se transformar moralmente. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar, esquecer o egoísmo enquistante e tomar a nossa cruz. As Escrituras que compõem o Velho Testamento, elas foram escritas em hebraico. Algumas partes foram escritas em aramaico e também em grego. Então, nas traduções, evidentemente, ocorreram aí algumas adequações em se referindo às intenções dos autores destes livros. É muito intrigante quando nós lemos assim: deixa os mortos ou cuidar de enterrar seus mortos. Deixa os mortos ou cuidar de enterrar seus mortos. É estranho. E Emmanuel diz assim: não te preocupes com o corpo. Pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu. Porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Quem disse foi Allan Kardec, o codificador. Ele destacou este comentário, quando ele fala
não te preocupes com o corpo, vamos entender que ele está se referindo aqui às questões efêmeras. Nós devemos cuidar do corpo e do espírito. Nós não devemos negligenciar os nossos deveres como instrumento da nossa manifestação, que é o nosso corpo físico. Mas nós devemos aprender desapego. Do que? Não é do corpo físico, não. Vejamos. Em que sentido? Cuidar da saúde, sim. Mas não nos esquecemos que nós estamos no corpo e não somos o corpo. Somos espíritos que deixaremos este corpo no fenômeno que nós chamamos de desencarnação, que também é conhecido por passamento, bem como por transformação e vulgarmente por morte. E ninguém gosta de falar em morte, mas nós sabemos que nós não morreremos. Olha que maravilha. Agora, eu tenho uma notícia para todos. Todos aqui já morremos muitas vezes. Agora, é uma alegria saber que nós renascemos tantas outras. Por isso que está escrito lá no túmulo de Allan Kardec: nascer, viver, morrer, renascer e progredir continuamente, tal é a lei. Agora sim, Emmanuel, há sempre numerosos mortos em nossa luta de cada dia, convocando-nos às preces da diligência e da bondade em favor de cada um. Parece-nos que muitos irmãos nossos são indiferentes. Parece que aquilo que acontece com os outros, para eles, não tem importância alguma. Vejamos. Mortos que sofrem muito mais que os outros, aqueles que julgais sentenciados à cinza e à separação. Então, ponto pacífico. Aqueles que nós julgamos mortos estão vivos em outra dimensão ou em outras dimensões. E aí Emmanuel diz assim: há usurários, que são aqueles que emprestam dinheiro a juros, que se sustentam inermes, parados em túmulos de ouro. Vivem desses juros, muitos deles extorquindo as pessoas. Se comprazem nessas riquezas, entronizando aí o materialismo, despreocupados com aqueles que vivem na base da pirâmide social. Há dominadores do mundo que se mostram distraídos em seus imponentes sarcófagos de orgulho falaz. Quando se fala de sarcófago, nós lembramos de múmias. Dominadores do mundo, não só aqueles que têm o poder político, mas também aqueles que têm o poder econômico, o poder financeiro, que têm dinheiro, que mandam e desmandam por conta da posição social. E vai aqui, naturalmente, uma observação: abençoado é aquele que tem a riqueza, abençoado é aquele que administra, abençoado é aquele que gera emprego e renda. Não é desses que eu estou falando, estou me referindo àqueles que usufruem desses recursos para subjugarem as massas. Há juízes inumados, sepultados em covas de lama, porque em todas as profissões nós podemos encontrar aqueles que não merecem ocuparem aqueles espaços. Como trazemos as nossas imperfeições, todos estamos sujeitos aos erros. Há legisladores mumificados em terríveis enganos da alma, aqueles que criam leis, mumificados em terríveis enganos da alma. O que é uma múmia? É um cadáver.
Se você pegar uma agulha e tocar em um cadáver, ele não vai sentir nada, pois é apenas uma matéria sem vida. Nós sabemos disso. E esses que criam leis, muitas vezes buscando apenas os interesses das classes que dizem representar, em detrimento daqueles que precisam, às vezes eles estão cometendo enganos drásticos e naturalmente vão sofrer as consequências, porque nós não erramos apenas pelo mal que nós praticamos, mas também pelo bem que deixamos de fazer. E se deixamos de praticar o bem quando surge a oportunidade, as consequências dessa ação nós iremos responder por elas. Há sacerdotes enterrados sob o catafalco adornado da simonia. Catafalco é o local onde se coloca a urna mortuária, o caixão. É um estrago. E simonia é o comércio das coisas sagradas. Muitos estão usando as religiões para ganharem bens materiais. Usam o nome de Deus, usam o Evangelho para se promoverem socialmente e manipularem as pessoas. Muitas delas ainda vivendo alheias à realidade do porquê existem, o porquê estão no mundo e para onde irão, por conta justamente dos dogmas religiosos. Não quero aqui dizer que a doutrina espírita seja melhor, mas sim, como disse o pensador Leon Denis, a religião. O espiritismo não é a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões, porque ela vem retirar, ele vem tirar o véu da letra. Administradores encerrados em urnas infernais de inconfessáveis compromissos, muitos deles administram e cometem aí ações às ocultas, que neste plano vão até desencarnar muitos deles e passarem despercebidos, mas no mundo espiritual, o que disse Jesus, não existe nada oculto que não será revelado. Há jovens mortos no vício e velhos amortalhados no frio da negação. E aqui, jovens mortos no vício, muitos dos nossos irmãos, e em se referindo à drogadição, são irmãos nossos que estão perdendo suas encarnações. Estão perdendo as oportunidades deste plano. Muitos entregando-se ao etilismo, ao abuso de bebidas alcoólicas. E quando nós falamos aqui de vícios morais, muitos estão ali entregues, sem qualquer resistência à predominância do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da preguiça, da sensualidade. E velhos amortalhados no frio da negação. E aqui, quando se fala de velhos amortalhados, quem seriam os velhos amortalhados? São aqueles que têm certa experiência no mundo e que nós percebemos que eles não querem mudar. Eu sou assim e serei sempre assim e vou morrer assim. Vai, com essa estupidez, você vai ver o que vai acontecer. Você vai despertar no mundo espiritual e vai entender que você poderia ter mudado, porque não faltaram oportunidades. Há sábios enrijecidos no gelo da indiferença e heróis paralíticos sobre a essa, que é o mesmo catafalco onde se coloca a urna mortuária de fantasias e ilusões. Às vezes nós entendemos que irmãos nossos querem polemizar. Todas as questões, eles querem criar polêmicas. Existem aqueles que têm um conhecimento sólido sobre determinadas questões, mas guardam só para eles. Ora, nós não vamos fazer do mundo um campo de batalha, mas
Se somos visitados pela ignorância, nós podemos conversar com os nossos irmãos. Há pouco tempo alguém me disse assim: Allan Kardec está superado. Discordo plenamente, porque o Espiritismo é dinâmico. Nós sempre estamos recebendo mensagens dos Espíritos a respeito de todas as questões inerentes ao Espírito imortal. Allan Kardec trouxe-nos a base. Ele, como o instrumento de Jesus para poder organizar os ensinamentos dos Espíritos, representa para nós a chave que vai abrir a porta da nossa iluminação espiritual, que está consubstanciada no Evangelho de Jesus. Temos nas obras de Francisco Cândido Xavier a continuidade. Temos também de outros médiuns respeitáveis lições complementares que ampliam ainda mais as revelações que nos foram trazidas pelo codificador. Há impulsivos em sepulturas de espinhos e preguiçosos em sepulcros de miséria. Então esses são os mortos. Impulsivos, às vezes nós não controlamos os nossos impulsos. Nós aprendemos, por exemplo, que não devemos ser maledicentes, não falar mal de ninguém. Aí alguém aproxima-se de nós e diz assim: olha, eu preciso te contar uma coisa. O que é? Sabe o fulano? Sei. Falou isso e aquilo de você. E aí, o primeiro impulso que você tem é assim: oh, fulano é tão abençoado. É assim que nós somos? Não. Mas eu não acredito que ele ou ela teve coragem de falar isso de mim. E aí nós temos algumas perspectivas que precisamos considerar. 500 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga, o filósofo Sócrates, se alguém vai dizer alguma coisa, vamos passar pelos 3 crivos, ou as 3 peneiras. Se o que você vai me falar não é bom, não é útil e não é verdadeiro, não me interessa. Se não é bom, não é útil e não é verdadeiro, não me interessa. Nós aprendemos com Jesus que devemos ser indulgentes. Então, se alguém fala para nós, esse está falando o quê? Está falando para nós algo que o outro disse que não é verdade. Esse está fazendo a famosa fofoca. E a fofoca é maledicência, porque está falando algo de ruim de alguém. Nós devemos ser, como dizia Francisco Cândido Xavier, numa reportagem, terminais de fofoca, e não passar para frente. E pedir ao Senhor que abençoe aquele que está sendo motivo de escândalo. Indulgência é compreender que o outro tem imperfeições que eu também posso ter. E lá, nesta questão, Allan Kardec perguntou como entende Jesus a palavra caridade. E os Espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência para com todos, até para com o maledicente. Indulgência para com as imperfeições alheias de todos os nossos semelhantes. E perdão das ofensas, não é esquecer a ofensa, é quando você lembrar-se dela, não ficar ressentido, não ficar com raiva daquele que te prejudicou. Preguiçosos em sepulcros de miséria, aqueles que estão esperando apenas receber, não fazem a parte que lhes compete. Existem muitos irmãos e muitas irmãs assim. Se proclamardes a verdade perante todos eles, almas cadaverizadas no esquecimento da divina lei, de certo responder-vos-ão com a inércia, com a ironia e com a imobilidade. Nós atendemos os nossos irmãos em condições de vulnerabilidade social,
levamos-lhes doações imprescindíveis para que sobrevivam com certa dignidade. Nós falamos a eles com os nossos exemplos, mas não nos esqueçamos de levar-lhes o pão espiritual. Eu entrego a cesta básica, mas não posso deixar de levar a mensagem de Jesus. Alimento para o corpo, e não podemos de jeito nenhum deixar de levar o alimento para a alma. Para eles pronunciou o Senhor as antigas palavras que os mortos enterrem seus mortos. Procuremos a vida descerrando o nosso coração ao trabalho incessante do bem infinito. Alguém diz assim, mas eu cansei de ajudar. Meu irmão, minha irmã, não canse. Não se canse. Porque no dicionário de Deus não existe a palavra basta. Ah, mas fulano é incorrigível. Faça a tua parte. Tudo tem o seu tempo. Tem um tempo de semear, tem um tempo de germinar, tem um tempo para o desenvolvimento, tem um tempo para a floração e tem um tempo para o fruto. Aí, recordando mais uma vez o apóstolo Paulo, eu plantei, Apolo regou, o crescimento vem de Deus. Porque na realidade, só aquele que aprende e ama, renovando-se incessantemente, consegue superar os níveis inferiores da treva, subindo vitorioso ao encontro da vida verdadeira com a eterna libertação. Então, meus irmãos, minhas irmãs, só aquele que aprende e ama, renovando-se incessantemente. Todos nós aqui já aprendemos com Jesus o que devemos fazer. Então, se percebemos em nós que temos aquela tendência para vigiarmos os defeitos dos outros, cuidado. Cuidado. Porque às vezes aqueles defeitos representam as projeções do nosso eu ainda imperfeito. Porque nós somos espíritos perfectíveis. Trazemos em nós essas imperfeições e através das vicissitudes da vida, se bem suportadas, nós vamos nos aprimorando. Estamos mortos ou vivos? Estamos vivos, porque nós decidimos seguir Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus senão por Ele. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe.